olhos. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus, por esse dia. Obrigado, meu Pai, por essa oportunidade que nós estamos recebendo nesse momento. Meu Pai, que essa oportunidade venha a ser aproveitada, que possamos enxergar ela como uma grande oportunidade, porque eu estou aqui e eu vejo isso, meu Pai, que é uma oportunidade para crescimento, uma oportunidade, meu Deus, para aprender, para me aprofundar, uma oportunidade, meu Deus, para buscar essa intimidade com o Senhor. E nós sabemos que nós precisamos de Ti. Meu Pai, a nossa geração precisa do Senhor. Nós precisamos, meu Pai, a cada dia mais, meu Deus, estar na Sua presença. Que seja todos os dias, que seja todas as horas, que seja todos os segundos, todos os minutos, meu Deus. Meu Pai, precisamos do Senhor. Eu peço que o Senhor tome controle da nossa vida. Meu Pai, eu entrego esta reunião em Tuas mãos. Que a palavra que sai desse altar, meu Pai, seja guiada, conduzida, orientada, meu Pai, pelo Senhor, meu Deus. Meu Pai, que não venha sair, meu Pai, revelações, pensamentos, meu Pai, que seja de nós, mas sim, meu Pai, que seja pelo Teu Espírito. Eu peço, meu Deus, que o Senhor visite, meu Pai, a cada jovem, a cada família nesse momento, desde aqueles que estão aqui, meu Deus, presencialmente, aqueles que estão pela transmissão, meu Deus, aqueles, Senhor, que estão em outra cidade, estado, país, orando, louvando, meu Pai, adorando, aqueles que estão nesse momento, até mesmo distraídos, meu Pai, mas que o Senhor possa, meu Pai, nesse momento, acordá-los. E que todos nós juntos, numa só frequência, numa só palavra, meu Pai, numa conexão, meu Pai, agora, nesta reunião, venhamos, meu Pai, crescer e nos aprofundar no Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Nós te amamos demais e te agradecemos demais, meu Pai, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Repita comigo, a tentação apresenta uma escolha. A tentação apresenta uma escolha. Vamos mais uma vez, agora mais animado. A tentação apresenta uma escolha. A tentação apresenta uma escolha. Está vendo como a gente consegue mais? Sempre um pouquinho mais. Isso foi uma tentação para você fazer um pouco. Por quê? Porque muitas vezes a gente não vê com tanta importância algumas coisas. Mas é importante. Porque a palavra diz em Tiago 1, capítulo 1, versículo 12, que feliz é o homem que não cede e não pratica o mal. Feliz é o homem que não cede e não pratica. Porque muitas vezes nós podemos ceder a um pensamento. Ninguém está imune a pensamento, muito menos você está imune a ser tentado. Jesus foi levado para o deserto para ser tentado. A tentação não é pecado, mas a tentação pode gerar um pecado. E ela chega de maneira sutis, de maneira que muitas vezes ela quebra a tua rotina. Você muitas vezes não está preparado para isso. Muitas vezes a gente está no trânsito, é fechado, e dá aquela tentação para você ofender aquela pessoa porque ela te fechou. Eu lembro que na semana passada, ou retrasada, eu estava subindo, era 4 horas da manhã, né, que eu estava voltando da Casa Firme aqui, era quinta-feira, né, já era madrugada de quinta, e eu estava subindo a rua, chovendo, e numa hora para outra passou um motoqueiro. 4 horas da manhã chovendo. E eu fiquei muito irritado. Porque eu sabia que o carro não ia parar. Não tem como parar na chuva. E eu sabia tudo aquilo que ia ser gerado. A pessoa ela não enxerga. Que uma entrega não vale a sua vida. Mas a gente quer ser tentado a cada vez mais quebrar regras, quebrar padrões. Por quê? Porque é muito importante, eu preciso sustentar, eu preciso trabalhar, e eu acredito nisso. Mas a gente precisa o quê? Limites, princípios, valores, regras. Feliz é o homem que não cede e não pratica o mal quando é tentado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Martinho Lutero disse, minhas tentações têm sido minhas mestras em teologia. Eu tenho a certeza, quando nós construímos, né, e nós reformamos toda a Taquari, eu vi algo que eu achei muito interessante, porque eu consegui ver na prática algumas coisas. Existia um engenheiro, existia um mestre de obra, existia o pedreiro. O engenheiro, ele era extremamente inteligente, mas a sua teoria
era muitas vezes quebrada pelo mestre de obra. O mestre de obra não tinha faculdade, mas ele sabia que a prática funcionava muito mais do que a teoria. E a prática dele era totalmente deixada como uma prioridade, porque tem coisas que realmente não funcionam. A palavra de Deus é muito importante. E na realidade é essencial para a nossa vida. Mas mais do que isso, as nossas próprias experiências, quando a gente vê que tem coisas que não funcionam. E nós não podemos mais trocar aquilo que é certo pelo duvidoso. No caminho do amadurecimento espiritual, cada tentação se torna um degrau, uma pedra. E quando você se dá conta que cada tentação ela gera uma oportunidade para a gente fazer realmente aquilo que o Senhor nos ensinou. Embora a tentação seja a principal arma de Satanás, toda vez que escolhemos fazer o bem, nós desenvolvemos um caráter moldado, ajustado, totalmente lapidado de Cristo. A Bíblia fala em Gálatas 5 sobre os frutos do Espírito. Mas o Espírito Santo produz esse tipo de fruto em nossa vida: o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas 9 qualidades são uma expansão do grande mandamento daquilo que o Senhor nos ensina. Jesus, ele é a perfeição do amor. E ter o fruto do Espírito é semelhante a você ser como um pequeno Cristo. Quando nós vemos que o fruto do Espírito ele não é gerado instantaneamente, porque tem pessoas que acreditam que quando você aceita e quando você começa essa vida com o Senhor, aquilo já é gerado tudo automaticamente. Mas toda tentação, os testes que passamos, nós começamos a gerar cada dom na nossa vida. Quando o Senhor fala, e quando a gente começa a gerar o dom do amor, é muitas vezes gerado quando Deus coloca pessoas desagradáveis, pessoas difíceis em nossa vida. Como nós iremos gerar e ter esse dom da fidelidade quando a gente nunca foi tentado a ser infiel? Quando você vai ser gerado um dom da lealdade, se nunca você foi tentado a ser desleal? Da mesma forma, o adultério, da mesma forma, a mentira. Se nós não tivermos passar e não passarmos por essas tentações, como nós iremos passar para a próxima fase? O desenvolvimento do caráter sempre envolve uma escolha, e a tentação, ela gera essa oportunidade. Amar pessoas agradáveis, ainda que por cima seja bom, o Senhor ele nos dá as pessoas desagradáveis, para que esse dom do amor, o dom da empatia, o dom da compaixão, o dom da paciência. Eu ouvi uma estudiosa dizendo que a partir dos 8 meses de vida, o bebezinho ele já consegue enxergar, e ele consegue já ter essa empatia. E quando ele vê um outro bebê chorando, ele já começa a sentir, muitas vezes ele começa a chorar. Deus utiliza situações opostas de cada aspecto do fruto para permitir fazer uma escolha. Cada vez que você derrota uma tentação, você se torna cada vez mais semelhante a Jesus. E como uma tentação funciona? Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, diz: somos bem familiarizados com os seus esquemas malignos. Eu quero que você repita comigo esse versículo. Somos bem familiarizados. Somos bem familiarizados com os seus esquemas malignos. com seus esquemas malignos. Todas as tentações seguem o mesmo padrão. E nós conhecemos exatamente como o diabo trabalha em nossa vida. Quando você pega o histórico, se eu pegar o histórico da minha vida, eu começo a ver como o diabo ele trabalhava em cima do meu pai, trabalhou em cima do meu avô, trabalhou em cima do meu bisavô. Eu vou saber que o diabo vai trabalhar em cima o quê? Muitas vezes de imoralidade, de mentira, de bebida.
E você já começa o quê? A ser um estudioso e vai conhecer as artimanhas do diabo. A Bíblia fala isso. Você conhece aqui, somos bem familiarizados com os esquemas malignos do diabo. Você sabe, todos nós sabemos, somos PhDs, somos mestres, doutores da maneira que o diabo trabalha na nossa vida. Ninguém pode falar, não sei exatamente por qual área que ele é, eu não sei qual é a janela que ele quer bater. Todos nós sabemos de que maneira o diabo vai trabalhar, qual é a porta que ele vai bater, de que forma ele vai tentar, desde casamento, desde o trabalho, desde na escola, desde quando a gente está lá, sozinho na nossa casa. A tentação, na verdade, na nossa vida, começou pelos nossos pais. E começou pelos nossos avós, bisavós, é de geração em geração. A tentação que os nossos pais não venceram, estamos vencendo e teremos que vencer. Tentação é uma maldição hereditária, mas a tentação serve para nos ajudar a ir para um nível maior, a passar e a vencer. Como o Fer acabou de dizer, tentação não é pecado. Todos nós somos tentados. Tem pessoas que são testadas em todas as áreas, tem pessoas que são tentadas em algumas áreas, depende. A tentação, na verdade, vem para despertar aquela raiz que está, aquilo que está dentro de nós, escondidinho, guardado. Né? É como um pai que é viciado na bebida, que é alcoólatra. Aquela atitude que ele teve, aquilo, sem que ele perceba, está sendo gerado dentro do coração do filho. E mais tarde, o diabo vai e acende aquela luzinha. Aparece a tentação da bebida e aquele adolescente se envolve com aquela bebida. Então, ele cai naquela tentação. Ele é tentado e ele cai. E a tentação, você dá início à tentação quando você pensa. Eu sou tentado aqui fora, eu penso naquilo, desce para o meu coração e aí eu tenho uma atitude que desagrada a Deus. E tudo que você não vence tem poder sobre você. Então, a tentação, o Senhor diz que seríamos tentados, como a palavra que você leu aqui. Somos tentados, seremos tentados. A tentação não é só para o ímpio que está lá fora. A tentação não funciona só para o membro da igreja. A tentação funciona para todos. Líderes também são tentados de várias formas, de várias maneiras, em áreas que precisam ser trabalhadas, mudadas, transformadas. E o Senhor Jesus sabia dessas tentações e nos alertou. Ele venceu e podemos vencer. Então, eu venci o mundo. Vocês também podem vencer o mundo. Então, não tem desculpa. Nós podemos vencer. Nós podemos guerrear essa batalha e vencer. E a tentação, ela vem de várias maneiras. Talvez você entenda que tentação é na imoralidade, no vício, da bebida, do álcool, mas tem pessoas que são tentadas a mentir. Tem pessoas que são tentadas a agir de forma covarde, incrédula. São vários os tipos de tentações. Tem as tentações emocionais. As pessoas que têm problemas emocionais, que são testadas, são sempre na mesma área, de não perdoar, de não vencer aquela mágoa, pessoas que não conseguem deixar o passado, isso é uma tentação. Então, abre esse leque de tentação. Então, qual é a tentação que você, identificou que, não, eu preciso vencer essa parte da minha vida? Porque tem pessoas que identificam, mas não têm coragem, força para lutar contra aquilo. E aquilo vai dominando, aquilo vai entrando, aquilo vai tomando todo o ser dela. Quando o meu pai, ele era jovem, aí moço, isso não veio do meu avô, mas o meu pai foi um que abriu essa porta do vício da bebida, do álcool, do cigarro. E ele viveu a vida dele como se assim, nada iria acontecer lá na frente. E aconteceu. Depois que o meu pai se livrou da bebida, foi liberto da bebida, aí ele teve um outro problema, que foi mais grave. O meu irmão mais velho teve problema com a bebida.
e não só com a bebida, desenvolveu outros vícios. E agora, aí você vê o quê? Que agora aquela luta que ele não venceu, aquela porta que ele mesmo abriu, que ele não conseguiu, ele venceu, mas demorou um tempo, agora o filho tem que vencer, tem que romper, só que fica mais difícil. Uma coisa é quando é com você, outra coisa é quando você vê um filho passando por aquilo. Porque não tem como você entrar dentro do seu filho e modificar. Não tem como você entrar dentro de uma pessoa e falar, não, para com isso, sai disso. É uma luta, é o dobro. Você vai ter que colocar uma força ainda maior para aquilo. Então, a tentação, ela existe, ela é real, ela é palpável. Mas as pessoas acabam, tem pessoas que ignoram. Ah, não, é só uma olhadinha. Ah, não, é só uma mentira. É só uma mentira, é pequena, é leve. Não, só foi um vacilo, só foi um copinho de vinho, só foi um copinho de cerveja, só foi um cigarro, só um. Não vejo maldade nisso. Isso não vai me mandar para o inferno. Pode ser, isso não vai te mandar para o inferno, mas vai te afastar de Deus e você não vence, você não rompe. Porque a tentação, ela nos eleva. A tentação, quando você é tentado, você está dando uma resposta para Deus. Então, eu estou aqui, fui tentado em uma área da minha vida. Qual é a resposta que eu dei? Não, eu venci, ignorei, passei. Eu dei uma resposta para Deus, Senhor, pode confiar. Eu sou uma pessoa de confiança, o Senhor pode contar comigo. Mas se eu caio naquela cilada, eu cedo para aquela vontade, pronto, eu dei também uma outra resposta, que eu não consigo, que eu sou carnal, que aquilo me domina. O pecado me dominou, a tentação me dominou. E depois, além do pecado e da tentação, vem o arrependimento. O arrependimento gera muitas outras coisas. E esse relacionamento com Deus vai ficando longe. Porque tem pessoas que estão dentro da igreja e não conseguem se relacionar com Deus, porque tem mente culpada. Porque sabe que não deve fazer, mas mesmo assim faz. Porque é tentado e entrega tudo que a carne quer. Ai, minha carne quer isso hoje. Tó, carne, é todo seu. E aí tem aquela mente culpada, aquela consciência culpada. E aí não consegue mais se relacionar com Deus. Já não consegue mais ter a sensibilidade. Acaba se tornando uma pessoa cega. Na Bíblia aprendemos que a tentação segue 4 fases. Que Satanás usou tanto para Adão e Eva quanto para Jesus. A primeira fase é identifica o desejo dentro de nós. O diabo ele não sabe o que você está pensando, mas automaticamente por ele lançar, por ele jogar setas, por ele enviar as tentações, ele acaba identificando o que você pensa. O diabo ele não sabe o que você sente, mas aquilo que ele sabe, que ele está colocando, que ele está tentando, as setas que ele está enviando, as situações que ele está criando, ele sugere que você, de alguma forma, é a sua tentação. Se ele percebe, ele te joga uma tentação de uma mulher bonita. Ele sussurra, e você, né? De alguma maneira, ele cria uma situação. Uma mulher começa a dar bola, manda mensagem, um homem a mesma coisa, o homem começa a mandar mensagem. E ele começa a perceber que aquilo é uma tendência, aquilo você pode cair. E o objetivo dele é que você caia, é que você peque. Mas o pensamento não vai te gerar uma trava, uma situação, se ele não desce para o coração. A Bíblia fala, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, quando ele te lança algo, e ele percebe que você foi tentado por aquilo, ele já te conhece. Se você não foi tentado e aquilo você ignorou, uma pessoa ela criou uma situação e você não perdeu o seu equilíbrio, você não brigou, você não xingou, ele vai criar uma outra. O diabo, ele é um dos maiores exemplos que nós temos de persistência. Sabe por quê? Porque o diabo conhece a Bíblia, ele sabe que ele vai ser jogado no lago de fogo e enxofre, ele sabe que ele vai perder, mas mesmo assim ele acorda todo dia para combater e tentar te destruir. E nós sabemos que nós temos a eternidade, uma salvação, nós temos graça,
e nós não botamos a mesma força que o diabo coloca para te fazer cair. Quando você conhece exatamente a sua tentação, você também identifica as artimanhas do diabo. Se a primeira fase ele quer identificar, e se você mostra a maneira que você vai cair, o diabo ele vai para esse lado. E é tão real isso, que eu lembro que uma época da minha vida, uns 10 anos atrás, eu era tentado a agir de uma maneira. Quando eu fui liberto daquilo, nunca mais fui tentado da mesma forma. É impressionante. O diabo ele nunca criou mais possibilidades naquela área na minha vida. Porque ele descobriu, ele viu que aquela porta foi fechada. Houve uma libertação. E eu conheci uma mulher que, olha só como é grave. É como está escrito aqui, pensamos que a tentação está ao nosso redor, mas Deus diz que ela começa dentro de nós, no nosso coração. Então a tentação, ela sempre começa na nossa mente e não na circunstância onde ela ocorre. Eu conheci uma mulher que o diabo, ela estava vivendo situações no casamento, situações do dia a dia no casamento, e o diabo foi e soprou uma possível traição, uma ideia. Não estava ocorrendo uma traição, mas o diabo soprou uma ideia. E essa mulher, ela deu a resposta, porque funciona assim. O Satanás... É a famosa frase que o mundo fala, né? Mente vazia, oficina do diabo. Oficina do diabo. Impressionante. E aí ele soprou, e de imediato, na mesma hora, ela teve uma reação de pegar o celular e começar a vasculhar as coisas. Essa atitude que ela teve de pegar o celular e começar a mexer, o diabo, ela pegou. Então agora eu vou tentar ela nessa área. Então essa mulher ela começou a ver coisas que não existiam. E ela começou a trazer existência àquele sentimento. Então ela começou o quê? Começou a imaginar, começou a pensar o marido traindo, o marido saindo com a outra, o marido indo para o hotel com a outra. Ela começou a imaginar essa traição. Ela começou a imaginar ela descobrindo a traição, ela indo embora. Ela trouxe à existência toda aquela ideia diabólica. E o que não estava acontecendo, aconteceu. Ela foi traída. Tem até uma piadinha que eu quero contar. Tá bom. E aí ela foi... Deixa eu contar. Pode contar sua piada, eu concluo. Desculpa, eu cortei você. Não, conclua sua piada. Não, meu amor, eu nunca faria isso com você. E aí, aquela traição que não estava acontecendo, aconteceu. Estava tudo armado. O diabo, às vezes, você está ali lavando a louça só para algo. Sim. E você de imediato já tem uma atitude do nada. E aquilo é o próprio diabo testando você. Vamos ver. Então, é como ele falou. Primeiro, ele vai testar você. Vamos ver se está isso. Então, o diabo não sabe. O mal não sabe o que pensamos. Não sabe. Mas ele sabe que quando pegamos aquela seta que ele lançou, aquela ideia que ele lançou, através das nossas atitudes. Então, eu corro, faço um negócio, eu tenho uma atitude, às vezes... Já vi casos de mulheres que o diabo soprou algo e ela do nada começou a brigar com o marido. Do nada. Do nada. Você já fez isso comigo. Do nada começou a brigar com o marido. Então, assim, ele testa. Então, o primeiro passo é esse. Hoje na academia. Os gatilhos. Hoje na academia. Olha, vou te dizer, mulheres que vão para a academia, por gentileza, tenha uma postura de cristão, porque tem umas abençoadas ali que é mais fácil de peça íntima, né? E o Fernando aqui, eu fazendo meu treino, uma moça, gente do céu, uma moça nova, né? Passou que, Jesus, para que isso, minha senhora? Vá com uma roupa mais adequada na academia. Parece que faz de propósito, né? Aí ela veio me cutucar. Eu fui cutucar ele. Ela falou assim, olha só, olha aquilo lá. Não, você que veio me cutucar primeiro. Ele veio me provocar. Ele me provocou. Aí eu falei assim, eu falei para ela, não. Eu falei assim, só porque a pessoa é segura? Eu falei, a pessoa é segura. Não, mas não tem a ver com segurança. É uma exposição desnecessária. Realmente tem umas coisas que tem roupa que você não fica em casa.
E Muito menos sair na rua. muitas vezes sair na rua. E voltando a esse ponto que você falou dos pensamentos, né, tinha uma piadinha que eu achei muito interessante, Vamos que ver vai essa caber. piada. A pessoa estava no meio de uma estrada deserta, estourou o pneu. E nisso ele olhou no bagageiro, não achou macaco, não achou nada, ele viu uma casinha lá em cima. Nisso ele começou a subir a montanha, até aquela casinha ele começou a pensar, mas e se a pessoa não tiver? E se a pessoa não tiver? E se ela não quiser emprestar? Aí e se a pessoa ela for e querer de alguma forma me prejudicar? E se ela não quiser, se ela roubar meu carro? Ele foi pensando, ele foi criando aquilo. Quando chegou na porta, ele bateu a porta, se não quiser emprestar, não empresta e também vai para aquele lugar. Pronto, ele já chegou com a resposta Ele pronta. já criou todo mundo, chegou lá, bateu na porta, a pessoa, tudo bem? Já falou, você também não quiser emprestar, não empresta, também não quero nada de você, e desceu de volta. Exatamente. Quando você cria, você você deixa a sua mente vazia e o diabo ele não vai perder tempo, Vai de se maneira andar alguma. com isso aí. Nós temos que tomar cuidado não somente com os pensamentos, mas também com os atalhos. Repita comigo, atalhos. Atalhos. O diabo ele sempre trabalha isso e ele vai colocar, você merece isso, você pode. Não, mas certamente você não morrerá. Você não morrerá. Você deveria ter isso agora. Vai ser emocionante, você só tem uma vida. Essas frases eu adoro, porque é algo tão assim, motivador, né? Você só tem uma vida, não, você merece, você trabalhou para isso. Amanhã não te pertence, então você pode morrer. Então faça agora. A segunda fase, antes eu quero falar no livro de Marcos, melhor. Pois no interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males, repita comigo, todos esses males. Todos esses males. Vêm de dentro. E tornam o homem impuro. O homem impuro. Aquilo, como a própria Jéssica acabou de dizer, isso aqui já está aqui dentro. Tem muita coisa que já vem, essa herança pecaminosa já está. E para nós nos livrarmos dessa herança através de decisões, através de voltar aquilo que realmente fomos criados para ser, pessoas puras, pessoas que amam a Deus antes de nós. Em Tiago, no livro de Tiago ainda diz 4:1, o que está causando as discussões e as lutas entre vocês? Não é porque existe um exército inteiro de maus desejos dentro de vocês? Sempre é bom a gente pensar. A segunda fase é a dúvida. Satanás tenta fazê-lo duvidar de tudo que o Senhor falou. Primeiro ele vai trabalhar de uma maneira, ele vai identificar. Depois ele vai colocar as dúvidas. As dúvidas que vêm de uma incredulidade. Falta de um relacionamento, falta de uma aliança, falta de uma intimidade. Até aquela dúvida, né? Nossa, mas lá na Bíblia os homens casavam, tinham um harém, tantas mulheres. E por que não posso ter tantas mulheres assim? Então, essas dúvidas que ele vai usando. O diabo, olha só como é maligno, o diabo usa a própria palavra do Senhor para colocar a dúvida no nosso coração. Sim. E da mesma forma, tentou Jesus dessa maneira. Exatamente. Será que Deus realmente proibiu fazer isso? O diabo ele vai colocando várias perguntas, vai colocando vários questionamentos dentro de você. Ele vem querendo sempre colocar uma mentalidade tão, como a Bíblia fala, não tem a mente dividida. O diabo sempre vai dividindo. Eu ainda agora mesmo estava falando com jovens que todo o ser humano, de todos os povos, todos os estudos que já pegaram, desde os astecas, aos índios, a todas as aldeias, as tribos, todos sempre tiveram uma divindade. Sempre buscaram adorar alguém. Eu ainda estava vendo uma reportagem de uma cidade, de uma aldeia chamada Yakut, na Sibéria, que eles vivem em menos 71 graus.
E o Deus da maioria das casas é o Deus do fogo. Mas não é aquele fogo que vem da linhagem dos astecas, mas eles acreditam o quê? Aquilo para eles, eles fazem tortinhas, fazem panquequinhas, e quando acendem um fogo dentro de casa para aquecer toda a casa, eles começam a jogar dentro da lareira como de uma maneira de um sacrifício, de uma adoração, de tão importante eles colocam o fogo na vida deles. Então todas as tribos sempre teve uma divindade. A questão é que o diabo não quer que você tire essa divindade, esse senso de adoração. O diabo ele quer que troque os deuses. O diabo não quer que você perca isso, mas que você adore não o nosso Deus, mas que adore um celular, um vício. O diabo ele quer trocar os deuses. O diabo quer que nós trabalhemos de uma maneira como Terá, aquele criador, construtor, aquele adorador lá de Ur dos Caldeus, quer que você continue criando muitos deuses e não quer que você só tenha um. Então, a incredulidade vem nisso. Quando você se distancia de Deus, quando você não conhece a Deus, quando você não tem intimidade com Deus, e você começa a duvidar porque você não conhece a verdade. Aquele que anda pela verdade sabe identificar mentira. Se você anda pela verdade, você sabe quando é mentira. Se você todo dia faz o mesmo caminho de casa, quando você pega um Uber e o Uber lá vai para outro caminho, você sabe que ele está errado. Se você pega o metrô, você vai para a linha vermelha, sabe que a sua casa não é Itaquera, mas vai para a Barra Funda, você sabe também que está errado. Nós sabemos, quando você conhece o caminho, você sabe identificar o caminho. No livro de Hebreus diz 3, cuidado. Não deixem os maus pensamentos ou as dúvidas levarem algum de vocês a se afastar do Deus vivo. Falando sobre esse versículo, hoje o que mais vemos é a dúvida em relação à própria identidade. O diabo tem colocado no coração dos jovens, principalmente, das crianças, até de homens e mulheres, a dúvida de quem realmente somos em Deus. E essa dúvida ele começa a plantar. Então ele coloca a dúvida que você é incapaz, que você não faz nada direito, que você é limitado. Ele coloca várias dúvidas. E hoje isso tem vários casos estão aparecendo de jovens que têm essa dúvida. Eu não sei quem eu sou. E quando você pergunta quem você é, eu não sei. Eu acho que eu sou assim, mas eu ajo assim. Eu acho que não, só tem um. Você é imagem e semelhança de Deus, você é amado, você é querido, você é talentoso, você é criativo. Então hoje o diabo coloca essa dúvida de quem realmente somos, da perca da identidade. Porque o diabo, uma pessoa que não tem identidade, ela é uma pessoa perdida, porque ela não sabe quem ela é. E é isso que o diabo está trabalhando. O diabo quer ver os jovens perdidos, sem identidade. E se você não tem identidade, você não consegue se relacionar com Deus. Então é o que está escrito aqui, cuidado. Não deixe que os maus pensamentos ou as dúvidas levarem algum de vocês a se afastar de Deus. Porque a dúvida, quando temos dúvida de quem somos, quando você duvida de quem você é, isso te afasta de Deus. E o Senhor tem a palavra que diz, pois eu bem sei os pensamentos que penso de vós. São pensamentos de paz e não de mal. E porque ainda acreditamos nos pensamentos ruins ao nosso respeito? Porque não cremos no que o Senhor está falando. Então, todo pensamento ruim não provém de Deus, mas provém do diabo. E quanto mais o diabo coloca dúvida acerca de quem realmente somos, é aí onde perdemos a batalha. Foi o que ele fez com Adão e Eva. Foi o que ele fez com a Eva. Ele plantou a dúvida no coração da Eva, de quem ela era, o que o Senhor estava escondendo dela. Então, a dúvida é uma arma poderosa que o diabo usa. E quando uma pessoa tem dúvida, ela é uma pessoa perdida, ela é uma pessoa que não consegue se relacionar com Deus, porque ela não sabe quem ela é. Ela não sabe nem para qual caminho ela deve seguir, porque ela tem dúvida. Eu não sei, né? Então, que nesses dias eu fui na Zona Sul, o GPS parou. Eu liguei para o Fer, eu não sei onde eu estou. Como eu faço para ir embora? Eu não sabia. Eu não sabia onde eu estava. E eu tentei ler o mapa daquela bem pré-histórico, né?
Se eu for para lá onde eu caio, se eu for para cá. Então fiquei perdida. E na nossa vida é assim. Precisamos do mapa, e o mapa é o Senhor Jesus, é a palavra dele. O mapa é o que ele está dizendo que eu sou. Então, quando eu tenho aquela dúvida, ai, será, eu estou achando que eu sou incapaz. Vem Deus e diz, você não é incapaz, você é muito capaz. Então, combata essas dúvidas do seu coração. Se você é uma pessoa que tem dúvida acerca de quem você é, está claro agora que quem está colocando essa dúvida no seu coração é o próprio diabo para te roubar. E como um GPS, quando você diz, a primeira coisa que o GPS ele faz quando você ativa o GPS, quem sabe me dizer? Ele mostra as rotas? A localização onde você está. Se você não sabe a sua localização, o diabo, o GPS não sabe, não vai conseguir te levar para nenhum lugar. Como você descobre a sua localização? Em Deus. Quando você assume que realmente você mente ou não mente, você engana, você começa a olhar no espelho e realmente assume, eu sou assim. Isso traz o quê? Uma humildade. E Deus ele trabalha com os humildes. Humilde é exaltado. É um processo de arrependimento, de você enxergar realmente, eu preciso de Deus. Eu sou um arrogante, eu sou um orgulhoso, eu preciso do Senhor e não adianta mais tentar na força do braço. Então, cuidado, não deixem os seus maus pensamentos, ou as dúvidas levarem algum de vocês a se afastar de Deus. Por quê? Porque eles existem. Os maus pensamentos existem. Quantos de nós, quando alguma pessoa que muitas vezes te perseguia no teu trabalho, na tua escola, e você via, de alguma forma, ele se prejudicando, ou ela se prejudicando, você teve aquele gostinho de recompensa. Quem já sentiu isso? Com sinceridade. Eu já senti. Levanta até o pé. Já senti isso aí. Muito. Por quê? Porque isso é inerente, é do ser humano. Esses maus pensamentos, mas os maus pensamentos existem. E o livro de Hebreus ainda, o escritor de Hebreus ainda está reforçando isso. E as dúvidas também podem existir, mas não deixem se afastar do Deus vivo. Ele não pode acontecer, isso não pode haver. Isso pode ser o quê? Um reflexo, uma tentação, uma cesta. Mas você sabe para onde voltar. Por quê? Porque você já identificou que isso está errado. Terceira fase é a fase do engano. No livro de João 8,44 diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Satanás ele é incapaz de falar a verdade. Satanás é o pai da mentira. E quando a gente começa a acostumar com a mentira, eu estava lendo um livro ainda que ele estava dizendo sobre isso. E ele disse, no início, quando você começa a mentir, aquilo pode ser simplesmente em alguns momentos. Quando você se adapta àquilo, automaticamente você cria duas personalidades. Você vira duas pessoas. E essa mentira, ela não tende a ficar do mesmo tamanho. O pecado, ele acaba sendo igual uma mulher que acaba de engravidar. No primeiro mês você não vê, no segundo você começa a estar desconfiado, já sabe que não está menstruando, já tem alguma coisa errada. No terceiro, no quarto já começa a ver que o pecadinho está aumentando. O pecadinho ele começa como um inho e acaba como um ão. Ele começa pequeno e acaba como grande. E aonde ninguém vê agora, todo mundo vai ver o tamanho da barriga do pecado. Quem está conseguindo me entender? Porque é exatamente como a própria bispa fala. Né? O diabo, o engano, na verdade, aqui, é que você vai ganhando segurança. E aí está o ponto. Então, hoje você pisa, não deu nada. Eu piso mais um pouquinho, também não deu nada. Aí não vai gerando nada.
Mas, na verdade, é uma corda que o próprio Satanás está te dando para você chegar no ponto que ele quer para te destruir, porque ele vem para matar, roubar e destruir. Só que ele não mata de uma vez. Ele não destrói de uma vez. Ele vai aos pouquinhos. E aí chega um momento que esse engano, por que ele engana? Porque ele foi te dando a liberdade para você chegar naquele ponto. E aí onde você cai, é onde a destruição é completa. Porque o diabo, ele precisa que você chegue numa plenitude, tá? Então, hoje eu fiz um erro, eu cometi esse pecado. Não, para ele não tá bom. Você precisa completar, é como se fosse um ciclo. Completa o ciclo aí, que quando você chegar no final do ciclo, vai desmoronar tudo. Então, é esse engano. Você sabe que é uma coisa interessante, Jéssica? Que muito dessas mentiras não vem, o jovem não cria sozinho. O pai e a mãe colocam isso. O pai fala dessas mentiras, colocando que você é um problema, você é burro, você não consegue, você nunca vai ser nada, você é um incapaz, você é um desobediente, você vai ser um porcaria o resto da vida. E ontem, nós estávamos no retiro dos jovens, lá em São José do Rio Preto, e estava aquela multidão de jovens, vocês estavam, sei lá, se era 400, 500 jovens que tinham lá. E no final das palavras da palestra que a gente da pregação que a gente estava realizando, eu realizei uma oração e eu pedi para eles, como um ato profético, você vai sair do seu lugar e você vai extinguir, dar um basta, todas essas mentiras, todas essas mágoas. E inicialmente, até nem falei para você, inicialmente eu achei que havia uns 10, 20, 30 e veio quase 200. E aquilo encheu o altar, encheu entre as cadeiras e todos ficaram de joelhos. E naquele momento, o que eu mais identifiquei pelo Espírito Santo, que eram as mentiras, eram as mágoas, eram as feridas abertas que ainda estavam lá. E mais do que você perdoar, você precisa fazer atos proféticos. E mais do que eu fazer uma oração, meu Deus, me ajuda a perdoar, me ajuda a tirar. Não, eu falei para eles, vocês vão declarar agora a bênção para essas pessoas que te feriram. O pai, a mãe, alguém que te feriu, cuidou de você, que você está magoado. E eu falei, vai abençoar. E agora profetiza. E agora declara. Você é inteligente, você é abençoado. Pai, mãe, eu te perdoo. Você vai ter um futuro poderoso. E fui falando e fui colocando. E aquilo virou... foi muito bonito. Foi um mar de... Muitos estavam chorando demais. Foi muito bonito porque eu via naquele momento que... essas mentiras tinham corrido tanto eles, eram tantas feridas, que, sabe quando você não sabe nem o que você tem, e você acaba entrando num buraco, você não consegue olhar, ver saída para nenhum lugar, e a única maneira que você sai de lá é através de Deus, e através fazendo aquilo que a gente não quer fazer. A quarta fase é a desobediência. Você acaba agindo de acordo com a ideia que vinha brincando em sua mente. Quantos vêm brincando com muitas ideias? Acreditando numa grande mentira. A mentira é que você tem o controle de algo. Repita comigo, eu não tenho controle de nada. Eu não tenho controle de nada. Só Deus. Só Deus me ajuda. Não tem outro jeito. Se nós ainda acreditamos nessas mentiras que a gente tem um controle de alguma coisa. O que aconteceu e começou muitas vezes com uma ideia, começa a nascer uma conduta. Eu gostei muito do que eu estava vendo esses dias. Quem acompanhou aquele avivamento nos Estados Unidos? Aquilo foi muito bonito. Achei muito bacana. Está acontecendo ainda, né? Acho que acabou, né? Foi hoje, acabou, Não. Né? Ainda está? Ainda está. Ainda está. Maravilhoso. Eu achei interessante porque aquilo não foi de repente. Quando o Senhor, ele foi levado para os céus e os discípulos ficaram olhando para cima, 2 anjos apareceram
e diz: por que vocês estão orando? Por que vocês estão olhando para cima? As coisas não acontecem de repente. Todo de repente vem antes do dia a dia. Todo dia a dia sempre virá antes do de repente. Todo dia a dia, o dia a dia, a oração, o jejum, a adoração, uma rotina, o relacionamento com Deus. Nós nunca viveremos o de repente de Deus se você não está vivendo o dia a dia. Você nunca vai ter esta vida fora de um retiro, de um avivamento. Se o seu dia a dia você não está buscando já esta vida, este avivamento. Um culto, um trabalho, um retiro é muito bom. Mas depois tem que ser ótimo. Você e Deus, é isso que Deus quer. Nós não podemos viver de show em show, avivamento em avivamento, retiro em retiro. Eles são excelentes, é maravilhoso. Não estou dizendo que não é ruim. Eu estou dizendo que o Senhor nos ensina e que Ele quer o dia a dia. Ele quer você lá, todo dia, na sua dieta espiritual, na sua rotina com Deus, pegando na Bíblia, conhecendo a palavra, levando o Evangelho, amando o próximo, amando a Deus acima de tudo, tendo as suas convicções, as suas certezas, os seus princípios. Você, olha, uma das coisas que eu vi Deus falando muito forte comigo esse ano, é que eu precisava olhar mais ainda para dentro. E ainda o quê? Ser esse professor, pai, amigo, líder dos meus filhos e estar o quê? Vivendo, respirando. Hoje ainda, em um momento, como não teve aula, teve um momento de manhã ali, e eles ligaram umas luzes que tinha ali de um pendente ali, que tinha uns trem que eu inventei, né? Eu peguei umas lâmpadas, peguei uma tora, furei e botei uma... E aí tem umas lâmpadas penduradas nessa tora ali, lá em casa. E parece assim que é ruim, mas é bonitinho. E aí eles acenderam isso aí, acenderam e falaram: olha, papai, as estrelas. Olha ali, papai, as estrelas. E a gente ficou deitado em cima da mesa. E aí eu peguei em Gênesis e... Eu estava fazendo o culto, por isso que eu estou surpresa. Você estava deitado em cima da mesa. Não, estava deitado em cima da mesa, mas eles também estavam. Então, naquele momento eu peguei Gênesis e contei a palavra para eles. Deus levou Abraão para fora, levando ele para fora e disse: olha para as estrelas, olha para o céu. Você pode contar? Olha para a areia do mar, olha para a areia, olha para as estrelas. Você liga uma experiência com a palavra. E eles ficaram encantados. E eu fiquei pensando, o que será de mim se minha casa falhar? Se aqui dentro não for real? Se realmente eles não estiveram vivendo, respirando, tocando, amando isso aqui? Isso sim vai ser uma falha, isso sim é um fracasso. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa? Não é nem sua alma, é a sua casa mesmo. O que adianta ser um ótimo pregador, viajar para países, mas os seus filhos não querem saber de você? Não querem ouvir a palavra, odeiam, muito pelo contrário, viver uma vida tão legalista. Não tiveram pai, não tiveram o equilíbrio. E agora não querem saber de Deus. O diabo quer a sua atenção. Aqui em Tiago 1:14-16, na NTLH, diz assim: as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se engane, meus queridos irmãos. Está claro aí para você? O processo que o diabo faz, o caminho que ele faz. Através das mentiras, do engano, dos pensamentos, das tentações, as brincadeiras. Quantas pessoas que ficam brincando com os pensamentos. Quantas pessoas ficam brincando com as suas emoções. E tudo que você trata como brincadeira vai gerar frutos. Todos os nossos pensamentos geram frutos. Tudo que você está plantando, você vai colher. Um pensamento é um plantio, uma decisão, uma escolha, tudo é um plantio. E começa aqui no nosso coração. Então, qual é a armadilha que você está caindo? Se você está ouvindo este culto, provavelmente você já identificou
identificou tentações. Talvez você já caiu, talvez hoje você não cai mais. Então você precisa saber no que eu sou tentado, no que o diabo tem me enganado. O diabo tem me enganado acerca da minha identidade. O diabo tem me enganado acerca da verdade da palavra de Deus. Onde o diabo está me enganando? Detectar isso e ir direto naquilo e tratar. Sai dessa área da minha vida. Eu não aceito essa tentação. Eu não aceito esse padrão. Eu não aceito esse pecado. Isso é vencer. Isso é vencer o diabo todos os dias. Quando eu entendi o quão é poderoso os pensamentos, eu até ensino isso nos meus cultos, quando eu realizo pais e filhos, que um dia, eu dominada por tantos pensamentos ruins, aí veio uma palavra que a bispa falou assim, que o diabo não sabe o que eu penso e só tem uma maneira de derrotar um pensamento ruim. Qual é? Ela perguntou. Eu já respondi, pensando algo bom. Não, você não derrota um pensamento ruim com um pensamento bom, mas você derrota um pensamento ruim declarando. O diabo precisa ouvir a sua voz. Diabo, sai da minha vida. Eu não penso como você, eu não sou como você, você é um mentiroso. Eu não sou isso que você está dizendo. Nessa cilada eu não vou cair. Isso é você colocar luz onde estava escuro. Isso é você encurralar o diabo. Ele foi pego. Isso é destruir o diabo. Quando eu entendi isso, teve um dia que eu tomei uma decisão. Ainda a gente morava na casa antiga. Eu falei, hoje eu vou tirar o meu dia para guerrear os meus pensamentos ruins. Pai de misericórdia, eu não sabia que eu pensava tanta asneira. Foi o dia inteiro. Sai, diabo, sai, diabo. Teve uma hora que eu falei assim, meu Deus, não é possível. Ou eu tenho tanto pensamento ruim assim, ou o diabo não está ouvindo a minha voz. E foi o dia inteiro. Eu falei, eu declarei, sai, eu não penso assim, sai, sai, sai. Quando chegou a noite, parecia que eu tinha ido para uma academia, parecia que eu tinha lutado com alguém. O meu corpo, de forma física, estava doendo. Porque foi uma batalha na mente. E isso refletiu no meu corpo. E de repente, quando eu menos esperei, tudo aquilo que eu pensava de ruim foi embora, dissipou. Porque eu mostrei, eu deixei uma mensagem para o diabo, não ousa colocar esses pensamentos, porque eu não sou mais assim, eu não penso como você. E talvez está acontecendo com você. Os pensamentos ruins que estão passando na sua mente, você está pensando os pensamentos do diabo. Então o que você está pensando aí agora? Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Nunca mais esqueça desse versículo. Que esse é o versículo queridinho da bispa. São pensamentos de paz. Então, que tipo de pensamento você está pensando? O pensamento do nosso Pai, do nosso Abba, do nosso Deus? Ou o pensamento do diabo? E aí você consegue saber o porquê, o resultado que você está tendo agora. Qual é o resultado que você está tendo na sua vida agora? Isso é reflexo do que você está pensando. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Em Tiago 1,12, na NCV, diz: quando as pessoas são tentadas e ainda continuam fortes, devem ficar felizes. Depois de provada a sua fé, Deus a recompensará com a vida para sempre. Quando nós somos tentados e continuamos fortes, é porque tem alguma coisa mais forte do que a tentação. Porque se vir uma tentação e você sempre voltar, fraquejar, sempre cair, você está vivendo uma vida que está totalmente fragilizada. Não tem alicerces, a palavra não te guia, as mensagens você não acredita, você acredita em tudo o que acontece ao seu redor, mas não acredita naquilo que Deus já falou que você é, nas verdades de Jesus Cristo, aquilo que a gente sabe. O Senhor já nos mostrou que nós fomos criados, já disse que nós não somos um acidente, e nós precisamos acreditar nessas verdades. Em Apocalipse 3:10 diz: você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora.
conserve o que você tem, para que ninguém tome sua coroa. Você está conservando todas essas verdades? Você está conservando todos os seus ensinamentos? Você está aprendendo com os seus erros? Os seus arrependimentos é sincero ou você está vivendo por remorso? Remorso não traz mudança de comportamento, arrependimento traz. Remorso não te leva para outro patamar, arrependimento leva. Remorso te faz ficar estagnado num retrocesso, o arrependimento te leva a uma exaltação. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu nome, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se coloque de pé, por gentileza. O diabo só mata, rouba e destrói. E se nós conhecemos, identificamos e sabemos todos os mecanismos do diabo, você já sabe o que ele está fazendo hoje. Você já identifica. E o Senhor nos dá graça para trabalhar em cima das nossas deficiências. Se há uma tentação hoje que você está vivendo, Deus já te deu graça para superar essa tentação. E você precisa crer. Você precisa usar da sua autoridade que já está disponível na sua vida. Eu quero que nesse momento você fale com Deus e você dê um basta em tudo aquilo que até então você estava sendo escravizado. Porque agora nós conhecemos as 4 fases do diabo. Nós sabemos como ele trabalha. Você já sabe identificar. Você já sabe que ele trabalha em cima do desejo. Ele coloca dúvidas, ele coloca o engano, ele trabalha nas mentiras. E ele já sabe que você também sabe agora. E se você sabe, o que você vai fazer com essa informação nova? Se a informação nova ela não for praticada, é como você nunca tivesse ouvido esse culto. É como você nunca tivesse pegado essa palavra, absorvido essa mensagem. Se hoje você não pegar essa mensagem e não colocar em prática, e começar hoje a dar um basta em coisas que estão descontroladas na sua vida, nós passaremos mais um dia do mesmo jeito. E este culto será perdido, essa mensagem será jogada fora. E você não pode aceitar isso. A palavra vem, e a Bíblia diz que ela é como uma espada, e ela divide a alma do espírito, ela divide a medula dos ossos, e a palavra precisa perfurar, e você precisa também dividir aquilo que você sabe daquilo que o diabo diz que você é. Se você sabe quem você é, se você acredita naquilo que Deus já disse que você é, você precisa hoje rejeitar as mentiras e não aceitar mais viver em cima dessas mentiras que estão te escravizando e fazendo você perder mais um ano da sua vida. Pai amado, Pai querido, nós estamos, meu Pai, na sua presença nesse momento. Eu agradeço a sua grande oportunidade, meu Deus, porque eu sei que muitos poderiam estar aqui, mas não é, meu Deus, para aquele que recebe, mas para aquele que enxerga. Porque todo mundo recebe essa oportunidade, mas poucos enxergam a oportunidade que nós estamos recebendo. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, derramar essa graça, que o Senhor possa, meu Pai, chacoalhar, que o Senhor possa dividir a alma, as vontades do Espírito, das convicções,
E que essa pessoa hoje se levante como esse homem, essa mulher poderoso e poderosa que é, meu Deus, e dando um basta. Meu Deus, não aceitando mais viver nessas mentiras, Senhor. Sim, meu Deus. Meu Pai, que a partir de hoje, essa pessoa coloque e dê um basta, meu Pai. Que ela não aceite mais, meu Deus, ficar brincando, deixando o diabo cirandar com a vida dela, e dando um basta hoje, meu Pai. Identificando, meu Deus, e crendo que o Senhor já está, meu Pai, eliminando, destruindo, extinguindo, meu Pai, toda a influência, todo demônio, meu Pai, que está se levantando, que está conduzindo, está escravizando mentes, está escravizando o coração, está escravizando a vida dessa pessoa. Eu quero ordenar neste momento, você que está destruindo, matando, roubando essa vida, pega tudo que é teu, da mente, do corpo, da alma, do espírito, do arredor, do derredor da casa, você que está na casa dela, você que está na casa dele, você que está debaixo da cama, em cima da cama, dentro dos armários, na cozinha, você que está escondido, você que está destruindo, você que está no trabalho, dentro do carro, você que está perseguindo essa pessoa, tentando, colocando setas, pensamentos, sentimentos, pega tudo que é teu, da vida dela, da família, do arredor, do derredor, em nome do Senhor Jesus, e saia, saia, e saia em nome do Senhor Jesus. Pegue o seu propósito nesse momento. Meu Deus, nós oramos, meu Pai, nesse momento pelo nosso propósito. E nós cremos nas verdades. Nós não vamos ficar mais com mentiras, meu Deus. E a verdade é, Senhor, que se nós dermos essa condição, o Senhor vai entregar todo esse propósito. Meu Pai, que nós venhamos, meu Pai, a viver grandes milagres. E que aquilo que eu coloquei, meu Deus, aquilo, meu Pai, que eu escrevi, aquilo que eu textualizei, meu Pai, as imagens, meu Pai, os pensamentos, as declarações, meu Deus, aquilo, meu Pai, que era tangível, Senhor, meu Pai, aquilo, meu Pai, que não era tocado, aquilo que era só um sonho, meu Deus, aquilo, meu Pai, que é só um projeto, que o Senhor possa materializar, que o Senhor possa trazer, meu Pai, meu Deus, ao mundo físico, ao natural, aquilo que é visível, meu Pai, que o Senhor possa nos entregar, meu Deus, e que cada pedido, cada propósito, meu Pai, venha a ser materializado, concretizado, meu Deus, que possamos sim, meu Deus, vivenciar, meu Pai, tocar, andar pelas verdades, meu Pai, que nenhuma mentira mais tenha poder sobre nós, porque a partir de hoje nós somos especialistas, nós conhecemos, meu Pai, como o diabo trabalha, e estamos dando um basta, meu Pai, em toda a sua influência sobre a nossa vida, em o nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Fala para Deus nesse momento, que a partir de hoje você está dando o controle total da sua vida para Deus. E que tudo que Ele diz que você crê, você acredita e não vai mais andar nas mentiras. Porque muitas vezes parece tão pequena, parece que é tão insignificante, mas para Deus é muito importante. E que a partir de hoje, você não vai ficar mais com nenhuma mentira, nem engano, nem dúvidas, nem questionamentos que o diabo coloca na sua mente. Meu Deus, que a partir de hoje, o Senhor, meu Pai, possa, meu Deus, conduzir de maneira integral a nossa vida, que possamos dar esse controle, meu Deus, total. E que nenhum tipo, meu Pai,
de circunstância que nos leva ao pecado, meu Deus. Que esta tentação, meu Pai, ela pode até vir, meu Deus, mas do mesmo jeito que ela vem, ela vai voltar, meu Pai, porque nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos, meu Pai, quem, meu Deus, está, meu Pai, conduzindo a nossa vida e ficaremos com as verdades, meu Deus. Eu agradeço ao Senhor, meu Deus. Eu agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor está fazendo. E que o Senhor possa nos ajudar, meu Deus. Meu Pai, que nessa madrugada, não somente, meu Deus, fique essa mensagem, mas fique, meu Pai, a certeza que nós estamos saindo, meu Pai, daqui como outras pessoas, pessoas fortes, corajosas, determinadas, especialistas, meu Pai. Sabemos agora que quando, meu Pai, é uma tentação, nós sabemos que isso vem para nos fortificar, para nos elevar, para que cada um de nós, meu Deus, venhamos conhecer o Senhor, meu Deus, e entregar a nossa vida de maneira mais profunda em Tuas mãos. Muito obrigado, meu Pai, nós te amamos demais e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus, o Senhor teu pastor, nada te faltará. O Senhor teu refúgio, fortalece, socorro bem presente na angústia. Senhor Jesus, te guarde, te livre de todo mal, guarde a sua entrada, a sua saída, e desde agora e para sempre, em paz. O Senhor vai te levar em segurança para a sua casa, vai te dar uma noite poderosa, uma quinta de vitórias. Que o Senhor fique conosco, meu Pai, com aqueles que vão ficar para a reunião das 2h, que seja uma reunião poderosa, que o Senhor possa nos mostrar, nos ensinar, nos elevar, meu Pai, e que este sacrifício não seja perdido, mas que o Senhor contabilize, meu Pai, na nossa vida, e que venhamos receber porções em porções de graça, de bênçãos e de vitória sobre a nossa vida. Muito obrigado, meu Pai, nós te amamos demais, eu te agradeço por tudo que o Senhor está fazendo, e que o Senhor possa, meu Pai, fazer cada um de nós, meu Deus, a cada dia evoluir, meu Deus. Nós não queremos mais cair nos mesmos lugares, porque a partir de hoje nós damos um basta. Acabou, meu Deus. Nós não iremos mais escorregar no mesmo lugar. Nós resgatamos e pegamos as rédeas, meu Pai, da nossa vida e não vamos mais entregar nas mãos do diabo. Nós te amamos, te agradecemos, fique conosco e nos conduza, meu Pai, nessa casa firme, numa madrugada poderosa e abençoada, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus.